Jesus repreende e disciplina? É o que vamos aprender neste vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um likezinho aí, um joinha para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação dos nossos vídeos, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro de Apocalipse tem 404 versículos, distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos quase 17% do livro. E se Deus quiser, nós vamos estudar o livro inteirinho. E nesta aula, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 3, versículo 19, sobre a carta enviada à igreja de Laodiceia, a última das 7 cartas. Todas as aulas anteriores estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Vamos para o texto. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando e deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Nós aprendemos nos versículos anteriores a situação da igreja de Laodiceia. Ela não era quente nem fria, ela era morna. Em função desse comportamento, Jesus orienta a igreja. E aprendemos também que o livro de Apocalipse é um livro atual, deve ser utilizado para nosso aprendizado. Por quê? Quando nós pegamos estas cartas e comparamos com a igreja da atualidade, nós vamos ver os mesmos defeitos. E qual era o defeito da igreja de Laodiceia? Ela estava misturando o sagrado com o profano. Ela queria servir a Deus, mas também estava envolvida com o culto ao imperador. Mas mesmo assim, Jesus amava a igreja. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Jesus nos ama, por isso que ele adverte. Observe, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, ou mesmo do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que é o texto mais importante da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destaque para a palavra unigênito. Deus só tem um Filho da mesma natureza, Deus de Deus, da mesma substância, Jesus Cristo. Por isso que nós aprendemos em Cristologia que Jesus tem duas naturezas. Ele é 100% humano e 100% Deus. Como humano, ele herdou a natureza de Maria, mas sem a culpa. Foi tentado em tudo, mas nunca pecou. Por isso que João registrou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a prova de que Deus nos ama está nesse versículo. Mas observe o próximo texto. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Todos nós, quando éramos crianças, recebemos repreensões dos nossos pais. Por quê? Porque o nosso pai e a nossa mãe, eles nos amam. Por isso que nos repreendiam, para que nós fôssemos educados. Tem até um provérbio popular que diz: a educação vem do berço,
aquela repreensão, aquele ensinamento quando criança, foi para que tivéssemos um bom caráter, uma boa formação. Agora, observe esse texto no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Olha que texto importante. Deus nos repreende, nos disciplina, porque Deus é o nosso Pai. Ele nos ama e o Pai repreende e disciplina o Filho. Veja que ensinamento importante a didática de Deus para com a igreja. Podemos concluir que a igreja de Laodiceia, embora estando na situação de mornidão, Deus continuava amando a igreja. E prova disto é que Jesus está repreendendo, orientando. Vamos para a próxima parte. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso. A igreja tinha deixado de ser zelosa. Quando nós olhamos para a igreja da nossa atualidade, principalmente no nosso país, no Brasil, infelizmente, muitos irmãos, muitos crentes estão deixando de ser zelosos. Zelosos com o quê? Com a palavra de Deus. Quando a pessoa não tem mais zelo pela palavra de Deus, não lê, não medita, não obedece mais a palavra de Deus, acaba se envolvendo com as coisas deste mundo. É o que acontecia com a igreja daquela época e hoje não é diferente. E como eu digo em todas as aulas, claro que não podemos generalizar, mas você que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Esta mistura, o sagrado com o profano, a política com a religião, tudo que nós vemos acontecer no Brasil não era diferente naquela época. Na época era o envolvimento com o culto ao imperador. Lógico que não é pecado o cristão ser um político. Nós temos bons políticos na igreja, pessoas vocacionadas que desenvolvem um trabalho realmente dignos da nossa admiração. Mas não são todos. Existem aqueles que procuram a igreja só na época da eleição, só para conseguir vantagens próprias, não com o objetivo de servir ao Senhor. E esta mistura, como eu disse, do sagrado com o profano, leva à mornidão espiritual. E é sobre isso que Jesus está falando. Eles precisavam de santificação, e a santificação é um processo divino em nossas vidas. Precisavam do Espírito Santo, precisavam de uma iluminação espiritual. Até achavam que estavam bem com Deus, porque estavam prosperando, estavam conseguindo bens materiais, mas, na verdade, eles estavam cegos, como nós já aprendemos. E hoje não é diferente quando nós observamos a igreja no nosso país. Vamos em frente. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Como nós já vimos, a igreja de Laodiceia não era quente nem fria, era uma igreja morna. E quando nós trazemos para a realidade de hoje, vemos a mesma situação. Interessante que esse termo arrepende-se nós encontramos em 5 das 7 cartas escritas para as igrejas da Ásia Menor. E este arrependimento não é só uma mudança de mente, não, é uma mudança da alma, é a conversão genuína, conversão verdadeira. Observe esse texto, são palavras de Jesus.
Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Arrepender-se é ter uma conversão genuína, é entender que o reino de Deus ele é espiritual, ele não é físico, ele não é material. Aliás, como nós já aprendemos também, o propósito da Bíblia não é a nossa realização material. Não, o propósito da Bíblia é a nossa redenção. A grande pergunta é: onde passaremos a eternidade? Passaremos a eternidade junto com Deus ou seremos lançados no lago de fogo com o diabo e seus anjos? Essa é a realidade da Bíblia. E nunca foi a intenção de Deus condenar o homem. E foi por isso que Deus preparou esse plano maravilhoso da salvação. Mas para que haja salvação genuína, é necessário o arrependimento, voltar para o primeiro amor, ter uma vida espiritual elevada. E isso nós conseguimos quando nós obedecemos à orientação do Espírito Santo, quando nós passamos a examinar diariamente a palavra de Deus e, mais do que examinar, mais do que ler, colocá-la em prática. Isto sim é a verdadeira conversão, é ter prazer nas coisas de Deus. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo do livro de Apocalipse e, se Deus quiser, nós vamos concluir a 7ª carta, esta que nós estamos estudando, escrita para a igreja de Laodiceia. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.